disponibilizo para vocês a conferência do professor doutor Daniel Rocha Correia sobre o ilícito concorrencial em face das inovações tecnológicas, sobretudo voltado para a tecnologia do blockchain. Essa conferência foi feita no formato de entrevista, então eu faço algumas perguntas para o professor Daniel Correia sobre o seu livro, lançado em 2023, sobre justamente esse tema. E esse livro, inclusive, vou colocar aqui na descrição para vocês, está disponível para download gratuito. Vocês podem fazer um download gratuitamente, um livro muito bem escrito. Só eu li duas vezes esse livro, me preparei para a entrevista do professor Daniel e ele teve a oportunidade de aprofundar em vários assuntos. É um tema atualíssimo, a tese, como falei, muito bem escrita, muito relevante e certamente o impacto das novas tecnologias do mundo atual, especialmente no direito econômico, é muito grande. E ele fala, inclusive, num tema que nos interessa bastante aqui no direito processual, inclusive sobre a questão do impacto nas jurisdições. Será que o judiciário ele está preparado para lidar com essas novas tecnologias, o impacto que isso vai ter nas relações econômicas e no direito econômico em geral? Essa é uma das perguntas que ele vai responder e vai explicar para a gente. Então, vale a pena ler o livro e assistir a conferência. Então, com vocês, o professor Daniel Rocha Correia. Então, dando início à nossa atividade de hoje, hoje é dia 24 de 5 de 2023, a Faculdade de Direito da UFJF tem a honra de receber o professor doutor Daniel Rocha Correia para uma conferência sobre o tema O ilícito concorrencial em face da inovação tecnológica, desafios e perspectivas trazidos pela blockchain. A sua conferência, a conferência do professor Daniel Correia, é fruto de uma tese de doutorado defendida perante o programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas e conquistou a nota máxima e o cum laude, tamanha excelência do trabalho. Esse trabalho resultou num livro com o título de sua conferência e que foi publicado com um trabalho de diagramação excelente da editora Expert. E, para nossa sorte, a obra foi disponibilizada gratuitamente no site da própria editora. O professor Daniel ele tem um currículo de peso, dentre muitas coisas, eu pedi para ele fazer um mini currículo, além do doutorado pela PUC Minas em Direito, ele possui mestrado em Direito Econômico pela UFMG, é professor da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas e coordenador do curso de Direito da PUC Minas Barreiro. Ele é advogado e membro da Comissão de Direito da Concorrência da OAB Mineira. A sua conferência será no formato de entrevista, onde eu farei perguntas sobre o livro, de forma que o conferencista tenha a oportunidade de explicitar o conteúdo de sua pesquisa. Antes de começar a entrevista propriamente dita, não posso deixar de fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, de meia idade, pele morena clara, cabelo crespo, já estou com os cabelos brancos, tenho um rosto redondo, estou de óculos e eu uso agora um terno azul, estou com uma camisa azul clara, sem gravata, e ao fundo nós temos um armário ali branco com alguns livros aqui sobre a mesa aqui do lado esquerdo. Bom, e para começar essa conferência, dando já a palavra ao professor Daniel Correia, agradecendo desde já a sua honrosa presença aqui na UFJF, eu tenho uma primeira pergunta, que é a mais óbvia de todas, né? Primeiro, o que é o direito concorrencial e qual que é a relação do direito concorrencial com a tecnologia blockchain? E se puder também explicar para a gente como essa expressão não é uma expressão conhecida por todos, o que significa essa tecnologia blockchain? Né? Então, com a palavra, o professor Daniel, e como disse, mais uma vez, agradecido, muito honrado com a sua presença na Universidade Federal de Juiz de Fora. Caro professor Denis Cruz Madeira, prezados alunos e alunas presentes a essa conferência presencial aí na Universidade Federal de Juiz de Fora. Para mim, que é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, aceitei de pronto e com muita alegria o convite do professor Denis Madeira e espero que a gente tenha uma noite muito produtiva, né? Também vou fazer a minha descrição aqui resumida. Sou um homem de pele clara, meia idade também, cabelos grisalhos, uso óculos com formato mais retangular, de cor cinza. Hoje eu estou com uma camisa cinza, uma gravata preta e um paletó azul. Atrás de mim, uma parede branca.
E antes de iniciar, né, tocando no assunto aí dessa primeira provocação do professor Denis, eu vou compartilhar aqui por alguns segundos uma tela com um QR Code que, caso, né, os que estão assistindo aí nesse momento a conferência queiram fazer o download do livro, podem aproveitar para registrar o QR Code, já vai sair direto na página da editora. Aparece aí? Sim. Muito bem. Daqui a pouquinho eu cancelo essa apresentação. E vamos lá, vamos começar devagar aqui, né? Você pergunta inicialmente o que é o direito concorrencial. Então a gente pode começar num patamar, assim, num plano assim mais geral, falando da concorrência como um parâmetro de organização do mercado e um parâmetro de organização que é muito próprio de uma ideologia liberal. É muito próprio de um modelo liberal de economia. E aí, a gente pensar em concorrência, eu gosto muito de fazer uma provocação para os meus alunos, para as minhas alunas, a gente imaginar situações em que falta concorrência no mercado. Né? Então, acredito aqui que alguns dos alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora não são naturais de Juiz de Fora. Alguns precisam se deslocar periodicamente de ônibus para poder chegar à cidade, né, e ter ali a sua morada estudantil. Um bom exemplo, né, de situação em que falta concorrência é parada de ônibus rodoviário. Nem sempre nós vamos encontrar ali o melhor produto e o preço mais baixo. Mas às vezes a gente não tem condições sequer de correr do outro lado da rodovia para comer um pão de queijo com linguiça. A gente fica refém ali daquela situação em que falta a concorrência, falta um estímulo que é muito positivo para o consumidor no mercado, que é a força, né, dessa disputa que se estabelece no ambiente concorrencial. O direito vai se interessar por isso em diversos momentos. Por exemplo, é muito comum, e eu falo que é muito comum porque nem todos os cursos de direito no nosso país têm direito concorrencial que seja como uma unidade de ensino dentro de uma outra disciplina do curso de direito. Mas é muito comum se falar de regras voltadas a essa regulação da concorrência dentro do direito empresarial. Né? Por exemplo, quando se está discutindo uso de marca, nome de estabelecimento, inclusive há uma figura lá, né, do direito empresarial que a gente chama de contrafação, que se encaixa dentro de uma temática que no direito empresarial se chama de concorrência desleal. Então, esse é um braço, né, que vai mostrar para a gente um interesse jurídico sobre o fenômeno concorrencial. Mas o que a gente chama de direito concorrencial, né, ou direito antitruste, vem de um outro prisma. A gente entender, né, dentro daquela perspectiva que herda do liberalismo econômico, entender que a concorrência é um valor importante dentro desse modelo de mercado que se estabelece, né, num país como o nosso, um país que se diz ser de livre mercado. E aí vão ser estabelecidas normas que vão instrumentalizar um esforço público na tentativa de garantir um equilíbrio nas relações concorrenciais. Principalmente aí pensando no contexto daquilo que se estabelece na nossa Constituição vigente, esse esforço vai se direcionar muito àquilo que está lá no parágrafo 4º do artigo 173,
que fala da repressão ao abuso do poder econômico, como uma forma de se resguardar a liberdade de concorrência, a liberdade de competir no mercado, porque nós entendemos que a competição, a concorrência, pode trazer bons resultados, especialmente, por exemplo, para o consumidor. Não só para ele, mas especialmente para o consumidor. Então, nós vamos ver todo um conjunto de normas, né, um instituto jurídico voltado a instrumentalizar esse papel do poder público de zelar pela regularidade do fenômeno concorrencial no mercado. O professor Denis perguntou também, né, o que é a blockchain. Talvez o público aí do auditório nesse momento esteja mais familiarizado com esse tema do que nós que já estamos na meia-idade, né, professor Denis? Blockchain, a gente pode dizer que é uma construção relativamente nova. Ela surgiu junto, ou surgiu possibilitando aquilo que todo mundo já ouviu falar, né, que é o Bitcoin. Nasceu junto ou nasceu com o Bitcoin. Numa tentativa aqui de traduzir literalmente a expressão, a gente poderia dizer, né, que blockchain é uma palavra que vai trazer aí uma ideia de uma cadeia de blocos. Né? Chain é uma corrente. Né? A gente usa a palavra chain para denominar corrente. Né? Então, seria uma cadeia, uma corrente de blocos. E ela vem substituir, de alguma forma, alguns outros meios de registro que a gente vai ter para poder autenticar transações. Então, nessa cadeia de blocos, esse programa a blockchain é um programa de computador ou um algoritmo de computador que vai trazer, né, uma possibilidade nova de registrar dados em uma rede de computadores. Esses dados ficam contidos em naquilo que eles chamam de blocos e utilizam criptografia para seu armazenamento. E a cadeia vai se formando da seguinte forma: cada novo bloco contém uma informação nova acrescida do registro criptográfico do bloco anterior. Então, né, vamos supor, o bloco 2 vai ter uma criptografia própria, mas ele vai conter um dado novo junto com o registro da transação registrada no bloco 1, e assim sucessivamente. Além disso, outra característica dessa cadeia de blocos é que ela não está armazenada em um único local. Ela está pulverizada em toda uma rede de computadores, em todos os computadores que fazem parte daquela rede. Ou, né, que a gente poderia dizer também, em todos os computadores que fazem parte daquela blockchain. Que, né, os próprios desenvolvedores da tecnologia chamaram de nós. Além disso, né, um outro ponto que caracteriza esse modelo implementado lá na implantação do Bitcoin é o fato de que todas as transações novas vão depender de um consenso, né? Elas só serão validadas quando aprovadas por 50% mais um dos nós ou dos computadores que vão validar aquela transação.
E isso, né, dependendo da dimensão da rede, confere uma segurança maior a esse registro, né, dando a ele quase que um caráter de imutabilidade. Eu estou dizendo quase porque a gente não pode dizer absolutamente que existe fechadura invulnerável, né? Toda tecnologia defensiva nova, ela sofre ataques, né? E acaba havendo, às vezes, alguma vulnerabilidade. Professor Ah, Daniel, então oi. então então blockchain é como se fosse, assim, falando para leigo, é como se fosse uma fechadura cheia de segredos, assim, que vai se ligando para A garantir criptografia vai segurança? fazer isso. A Hum, criptografia vai fazer com que seja, né, essa fechadura com segredos. Mas a grande utilidade da blockchain é a possibilidade de se manter ali algum registro, alguma informação, seja um registro de uma transação, seja um dado outro qualquer, né? E que pode ser dotado de uma confiabilidade sem a necessidade de um terceiro confiável. entendi. Então é muito voltado, assim, para segurança, para segurança. Ah, A entendi. segurança é uma das características exaltadas pelos desenvolvedores. Tá? O... Acho que cabe aqui também, né, falar um pouquinho, já nessa perspectiva introdutória, sobre a motivação. Por que falar desse tema? Né? E aí vem, em primeiro lugar, um componente pessoal. Eu não sei qual que é o período em que os alunos e as alunas que estão presentes ali estão no curso, mas são pessoas jovens, né? Pelo que eu consigo ver daqui, a imagem está distante, e eu costumo falar com meus alunos o seguinte: Jovens e bonitos. Isso aí está cavando a posição de professor homenageado em breve, viu? Ah, uma das receitas, vamos dizer assim, para a gente poder pesquisar em direito, ou talvez em qualquer área, a gente tem que pesquisar sobre algo que nos motive, porque muitas vezes a gente vai ter que fazer trocas, né? Trocar, às vezes, o horário de lazer pelo estudo. E se a gente for estudar aquilo de que não gosta, não sai nada bom, né? A gente vai sofrer e não vai acrescentar nada a nós e nem aos outros. Então, pesquisar sobre esse tema vem, em primeiro lugar, de uma inclinação pessoal, um gosto particular por tecnologia das suas formas variadas. Eu quase fui engenheiro, mas no meio do caminho mudei de rumo e parti para o lado negro da força, fui fazer direito. Ah, desde o início do curso, me interesso por estudar, desde o início da graduação em direito, né, há muito tempo atrás, praticamente 30 anos, né, eu me interesso pelo aspecto jurídico da tecnologia em sentido amplo. Meu mestrado foi mais ou menos nessa área e fui fazer o doutorado já pensando em trabalhar algo nesse sentido, conjugando direito da concorrência, que é uma matéria, né, um campo de estudo do meu interesse, com essa provocação trazida por novas tecnologias, pela tecnologia, né? E que muitas vezes vai nos trazer algumas contradições. Por exemplo, a gente pode pensar aqui, né, a situação seguinte. Não sei se a turma aí já viu
patente em direito empresarial, direito de propriedade industrial em direito empresarial, mas o detentor de uma patente tem um monopólio. Né? O Estado dá a ele um monopólio, dá a ele o poder de exclusivamente explorar, né, aquela propriedade intelectual ou industrial, em sentido estrito. E vem a dúvida, né? Essa dúvida me veio há alguns anos atrás, depois, com o estudo, eu consegui chegar a algumas conclusões, mas a gente poderia pensar, tá, será que essa outorga, né, de uma patente pelo Estado dá ao detentor dessa patente uma carta branca para fazer ou deixar de fazer o que bem entender? E aí a gente vai ver que não é bem assim. Que junto com esse grande, né, vamos dizer assim, com esse grande poder, vem uma grande responsabilidade também. E que vai passar por aquela noção que a gente vê desde lá da parte geral do Código Civil, né, aquela noção de função social. Né? Existe uma função social também sobre a propriedade industrial. Então, por exemplo, a gente vai ver na legislação, a legislação diz que é possível, né, uma quebra de patente porque o detentor da patente não está explorando a patente no território nacional. Isso poderia ser classificado, né, no sentido concorrencial, ou não exploração de um direito, poderia ser classificado dentro do direito concorrencial, inclusive como um abuso de poder econômico. Né? Então, nesse sentido, a gente vai, né, indo além de determinadas noções assim primárias ou de senso comum. E aí, né, então, quis pensar sobre a tecnologia, sobre concorrência, e aí foi por sugestão do meu orientador, acho que foi uma sugestão muito bem-vinda, né, da pessoa do meu orientador. Ele falou, olha, escolha uma tecnologia, para que o trabalho tenha um foco e você possa sustentar esse foco. E aí, em função dessa orientação, e como eu estava, né, no ambiente da pós-graduação, a gente estava vendo muitas questões relacionadas a criptoativos, criptomoeda, a própria blockchain, eu falei, então pode ser esse o objeto da minha pesquisa. E aí foi por aí. Né? O interesse nasceu dessa forma. Entendi. Interessante. Então, assim, não existe, me parece, então, que não existe, a gente não fala em blockchain, então, por exemplo, sem falar em computação, né? Ela é um assunto intimamente relacionado à tecnologia, me parece, né? E no título do seu trabalho, do seu livro, que eu tive a oportunidade de ler 2 vezes, até faço isso até para recomendar aos alunos isso, você sugere, assim, logo no título o seguinte, que existe um desafio na relação entre o ilícito concorrencial e a inovação tecnológica, né? Precisamente blockchain. Então, eu queria, assim, nesse início da nossa entrevista, da sua fala também, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente qual que é a relação que existe entre esse ilícito concorrencial e a tecnologia blockchain. Qual que é a relação entre esse ilícito concorrencial e a blockchain? Tá, vamos lá. Vamos começar aqui pensando, em primeiro lugar, o seguinte: a tecnologia blockchain veio carregada de muitas promessas. Essa é a verdade. Né? Muitos dos que estudam, né, a blockchain
Dizem que ela veio quase que representar, vamos dizer assim, eu já ouvi de pessoas falando isso, que seria a segunda transformação, como foi há alguns anos atrás a internet, no contexto assim do potencial transformador que ela carrega em si. E a gente vai observando em paralelo, tá? Acho que a gente pode fazer um paralelo, que muitas das tecnologias hoje amplamente utilizadas por nós e que tem, né, até o professor Denis, na intervenção dele agora há pouco, mencionou, né, que a tecnologia blockchain é um programa de computador, né, e muitas das tecnologias que se dão, né, no que alguns chamam de mercado digital, né, esse mercado, nesse ambiente aí onde funcionam computadores, equipamentos informáticos, né, aquilo que possui lá no seu núcleo um microprocessador que funciona através de algoritmos e etc. A gente vai observar, né, se a gente fizer um apanhado, por exemplo, da faixa etária de alguns dos jovens bonitos que estão aí, né, no auditório. Quem nasceu, quem de vocês aí nasceu depois que o Orkut já estava em desuso? Acho que, Praticamente, acho que todo mundo, acho que todo mundo. Eu acho que alguns ali até se perguntaram: "O que que é Orkut?". gente, e não tem 20 anos que ele foi deixado de lado, né? É muito rápida. Se a gente pegar aqui, vamos pôr, anos 2000, não tinha Orkut. Né? Aí, daí a pouco ele apareceu, o povo todo começou a usar e rapidinho entrou em declínio, certo? Mas a Google morreu? Não, né? Ela cresceu e cresceu gigantescamente. Veio o Facebook e também, né, se tornou essa iniciativa aí de proporções assustadoras em um curtíssimo espaço de tempo. Então a gente vê, né, que nesse meio em que está a blockchain, em que estão outras tecnologias, não só ela, nós estamos sujeitos a uma transformação muito rápida do mercado. Né? E há situações que são muito características hoje, inclusive quando a gente fala, por exemplo, de startup. Muitas dessas empresas, né, em gestão, né, ou em geração, vamos dizer assim, que a gente chama de startup, são na área de tecnologia em geral. Né? Muitos vão utilizar-se de programas de computador e etc. E um grande objetivo por trás, às vezes, da intenção de negócio daqueles que investem inicialmente, que lançam uma startup, não é virar um novo Facebook ou virar uma nova Google. É vender um produto para esses grandes atores. É ter, né, o que na linguagem do meio eles usam, né, é criar um unicórnio. Uma empresa que vai ser vendida por $1 bilhão. Mas ainda em estágio, muitas vezes, inicial. E quem são os compradores disso tudo? Google, Facebook,
e outras grandes empresas que vão, né, a cada momento, crescendo mais e mais e mais. Então, essa é uma questão que está por trás, e o risco, talvez, né, de que o mesmo aconteça quando a gente pensa essa nova tecnologia, essa nova possibilidade que é trazida pela blockchain e a sua, né, aplicação em vários setores. Só para a gente ter ideia, em 2019, enquanto, né, se a gente pensar aqui, agora eu não tenho a data precisa, não, mas em aproximadamente uma década, houve uma guinada quase que de 180 graus na valoração de comportamentos, por exemplo, envolvendo o Facebook. O Facebook, há alguns anos atrás, adquiriu o WhatsApp. Adquiriu outras empresas que produziam tecnologias, por exemplo, uma que acabou sendo incorporada ou que era concorrente ao Instagram. E em 2019, a Comissão Federal do Comércio norte-americana emendou uma inicial num processo movido contra o Facebook, com base na lei de concorrência daquele país, ou seja, a lei antitrust norte-americana, pedindo, dentre outras coisas, que um dos pedidos subsidiários ali era que fosse determinada a venda do Instagram ou do WhatsApp pelo Facebook, para poder diminuir um pouco o poder dessa empresa. Então, os desafios, né, passam por isso, passam por essa situação em que nós vamos ver que, em determinados aspectos no mercado hoje, vai ter empresas com um poder assustador. Hoje, né, a grande questão por trás da atuação dessas grandes da tecnologia é, por exemplo, a política de proteção de dados. Facebook acabou de ser multado a multa de 1,3 bilhões de dólares por ter encaminhado dados de consumidores na Europa para os servidores nos Estados Unidos. E aí vem um outro desafio. Como o mercado está, né, essas áreas mudam com muita velocidade, até que ponto os encarregados da chamada defesa da concorrência conseguem prever onde nós vamos chegar? É um outro desafio. Né? Um outro desafio que vem também nesse sentido é, por exemplo, de produzir provas. Como provar determinados ilícitos? Como também, né, em áreas, às vezes, que estão tão difundidas no nosso dia a dia, como delimitar o mercado, né, dizer qual que é a área de atuação de determinada empresa. E é interessante que a gente vai ver também outras contradições. Por exemplo, tem um autor francês de nome Gérard Farjat, que em 2004 ainda, quando tudo isso, né, Facebook, Instagram, não estavam ainda, né, nos lugares que se encontram hoje, a grande, né, a grande empresa que ia para a mídia naquela época era Microsoft, por exemplo. Em 2004, o Gérard Farjat publicou um livro e falou de uma contradição, né, do sistema, que é também um desafio. Há um objetivo claro de se reprimir os monopólios, porque nós sabemos que o monopólio não é interessante, por exemplo,
para os consumidores. Mas, ao mesmo tempo em que há esse interesse, a presença de grandes monopolistas, às vezes, pode se tornar algo interessante para os interesses hegemônicos de alguns países. Verdade. Você fala assim, o país tem interesse em ter grandes empresas, né, empresas que dominam, assim, Ter tudo. grandes empresas e ter grandes empresas, às vezes, atuando fora. Entendi. Né? Vamos pensar aqui, por exemplo, essa questão da proteção de dados. A questão da briga Estados Unidos-China em relação né, o TikTok, por exemplo, é um aplicativo espião, não é? Né? É. A A grande China que empresa, não autoriza o Google lá, né, quer sim, a dizer, grande empresa, às vezes, ela pode ter um caráter estratégico nessa perspectiva, né, de, por exemplo, acesso à informação. hum, entendi. Isso. Ô, professor, eu estava lendo o seu quando eu li seu trabalho, eu vi que tem um olhar muito forte sobre a questão da concorrência, como está até no título, né. E eu estava lembrando o seguinte, saindo um pouco aqui do script, ouvi um colega uma vez, ele falando assim, lá em São Paulo, ele reclamando em São Paulo, que antes ele ia para a padaria no próprio quarteirão da casa dele. Então ele descia do prédio dele e ia no quarteirão lá no bairro dele. Ele precisava ir para o sacolão, precisava ir para o açougue, ele assim, atravessava, você andava poucos metros, já estava lá. E ele falou que a exploração imobiliária, os edifícios que foram sendo esse comércio foi sendo destruído e foi no lugar construindo a Arranha-Céu, edifício grande. E aí de forma que ele falou assim, que para ele comprar um simples pão para fazer uma compra do supermercado, ele tem que pegar o carro e andar muito, né. Quer dizer, até na prática mesmo, em Juiz de Fora mesmo também tá acontecendo isso também. Alguns pequenos comércios estão acabando e no lugar tá surgindo edifícios e tal. E acaba que a gente tá percebendo isso também em Belo Horizonte, nas cidades maiores, que os grandes supermercados é que estão tomando conta do comércio. Aquele pequeno comércio local, familiar, está acabando. Ou seja, eu vejo que é uma forma também física de acabar com a concorrência, né. Você fica só com grandes empresas tomando conta do comércio, né. Aí no seu trabalho, no seu livro, você chega a falar o seguinte, ó, que a blockchain pode favorecer a ocorrência de certas práticas horizontais anticompetitivas, como os cartéis. Aí, se possível, eu gostaria de entender um pouco melhor isso aí. Qual que é a relação entre a blockchain e essas práticas anticompetitivas dos cartéis? Porque em relação às big techs, às grandes empresas de tecnologia, a gente está vendo, inclusive agora, a guerra aí do Telegram, né? Aqui no Brasil, o judiciário está lá, tem hora que suspende, tem hora que não suspende, o judiciário tentando controlar assim, um pouco essas grandes empresas de comunicação e praticamente o que a gente tem hoje é quase um monopólio também aqui no Brasil, né, dessas grandes empresas. Então, se puder esclarecer um pouco isso, porque na vida do nosso bairro a gente percebe isso, né, aquela padaria que não existe mais, você tem que andar mais para ir, mas como é que isso é no Farmácia, campo da tecnologia? Como é que é isso? a farmácia de bairro também, né, vai cedendo espaço para outros modelos de negócio. E, assim, de uma certa forma, para o direito da concorrência, o, o problema vai ser resolvido de uma forma que nem sempre é aquela que nós consideraríamos a ideal. Porque, né, se o pequeno empreendedor não consegue competir ou adaptar-se para competir com grandes atores no mercado, o que vai, no final das contas, ser muito preponderante para o direito da concorrência existem outros grandes atores que fazem face a esse grupo, ou é só ele? Né? Aí é um ponto que vai trazer aí um divisor de águas entre formas diferentes de lidar com esse desafio. Mas falando aqui especificamente, né, da questão que a blockchain pode, às vezes, facilitar
a ocorrência de certas práticas anticompetitivas, como é o caso dos cartéis, só para poder situar para o público aí, quando a gente fala de práticas horizontais, nós estamos falando da relação que se estabelece entre concorrentes, entre empresas que atuam no mesmo ramo de atividade econômica, né? Então, por exemplo, as farmácias de uma determinada região, né? Os postos de combustíveis de uma determinada região. E aí a gente poderia pensar, né, aqueles vários usuários ou aquelas várias empresas que se valeriam, por exemplo, de uma infraestrutura blockchain para poder intercambiar produtos, oferecer seus produtos aos consumidores, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Então a gente poderia, né, essa infraestrutura informacional, né, da blockchain, ela possibilitaria a ocorrência de certas combinações entre concorrentes. De preço mesmo. Pode ser combinação, por exemplo, de preço, ou Ah, combinação de quantidade, né? E também determinadas condutas unilaterais, no que final do seu poderia. livro, desculpe, no final do seu livro você até dá um exemplo lá que você fala assim, eh, por exemplo, qual que seria a diferença, por exemplo, entre combinar um preço numa festa, então tá lá, eu sou dono de um posto de gasolina, e aí nós temos aí os alunos, cada um é dono de um posto de gasolina. Aí a gente está numa festa, e aí a gente combina o preço, fala: "Vamos colocar o preço da gasolina tal valor?", né. Qual que é a diferença, por exemplo, qual que seria a diferença entre combinar presencialmente e usar a tecnologia para isso? Tem alguma diferença ou não tem? O Do efeito ponto prático de parece ser o mesmo, né? a diferença é só formal, do ponto de vista ontológico vai ser o mesmo, né? Independentemente de ser, por exemplo, um programa de computador que monitora o preço do concorrente e ajusta o seu preço ao preço do concorrente, ou que, né, poderia também, aí a gente pensando hoje, os contratos inteligentes, esse, esse mesmo programa poderia estabelecer uma sanção àquele que descumprisse o combinado. Ah, entendi. É como se Ele quase poderia, né, automaticamente, por exemplo, já debitar da conta daquele agente um valor X e transferir aquele valor para a conta lá do cartel, né, vamos dizer hã. assim. E envolve inteligência artificial nisso aí? Deve envolver certamente, né? Pode Para envolver, controlar. Ah, sim. pode envolver, né? Os contratos inteligentes acabam trazendo essa conjugação, né, de recursos, né? Então a gente vai ver situações como, por exemplo, nesse sentido, né? Nós no início da tese, inclusive, eu cito algumas decisões judiciais Ah, eu vi várias. que são as primeiras, né? Os primeiros processos relatados pela literatura que envolvem de alguma forma a tecnologia blockchain. E um dos processos é ajuizar, são sucessivas ações judiciais, na realidade, ajuizadas por um cidadão nos Estados Unidos da América, e numa dessas ações ele está litigando contra um, um grupo de desenvolvedores chamado Bitcoin Talk. E uma das alegações dele é que esse grupo fechou as portas para ele, e que ali seria o único meio em que ele poderia colocar à disposição dos consumidores a sua criptomoeda, a criptomoeda que ele estava desenvolvendo. Então, é um tipo também de prática horizontal, quando determinados agentes que já estão no mercado fecham as portas, impedindo a entrada de outros. Não Entendi. só E o pedindo a livre cartel, mas concorrência, também a né? gente poderia ter nessa outra perspectiva.
Ah, entendi. Impedindo a livre concorrência, ou seja, fala assim: "Ó, o grupinho é impedindo a livre fechado aqui, concorrência. então nós aqui somos donos aqui de determinada uma rede de padarias, a gente se fecha e fala: 'Ó, nenhuma padaria vai entrar mais'". Isso. Ah, entendi. E é o que aconteceu também num caso que ainda está em análise pelo CAD, envolvendo a Associação Brasileira de Criptomoedas e Criptoativos, a ABCB. Porque é o seguinte, a criptomoeda não é ou criptoativo não é um meio de troca ainda, né, implementado amplamente e em um determinado momento nós vamos precisar fazer conversões da chamada, né, criptomoeda na chamada moeda fiduciária, que são as moedas oficiais. E alguns bancos brasileiros se fecharam e não Não aceito. autorizaram a manutenção de conta corrente por essa associação, inviabilizando uma das pontas do negócio, né, de permitir o, o fluxo de caixa, né, a entrada de reais para serem convertidos em criptomoedas e a saída, né, de reais quando alguém estivesse vendendo criptomoedas e convertendo em reais novamente. Ah, os bancos brasileiros então estão tendo uma resistência então em relação à criptomoeda e Mais ou menos. Porque, hã, na realidade, ao mesmo tempo em que. E isso não é só dos bancos brasileiros, né, mas isso a gente vai ver em nível global, ao mesmo tempo em que se fecha, né, para essa iniciativa de fora, né, até meio subversiva, quando a gente pensa o propósito do Bitcoin, né, dentro do propósito do Bitcoin, eles queriam criar uma moeda que desse liberdade ao cidadão, né, não ficar preso à estrutura do dinheiro estatal. E isso foi visto com muito preconceito. Né? A gente vai ver, tem, por exemplo, um documentário intitulado Silk Road, que é interessante, que ele vai tratar, né, exatamente desse contexto, mas ao mesmo tempo em que o mercado se fecha para essa iniciativa, ou aquele mercado já estabelecido, aqueles atores já presentes, eles começam a investir na tecnologia. Né? Começam a querer implantar, então, a sua própria estrutura de blockchain, porque ela tem méritos, né? Ela traz segurança, traz agilidade, traz desburocratiza negócios. Né? A gente pensa, uhum, eu sempre que eu estou pensando aqui hoje sobre a lógica do funcionamento da blockchain, eu estou pensando na atividade cartorária. Se a gente tiver uma estrutura sólida, né, uma rede sólida, nós não precisamos mais de cartório para poder autenticar transações. verdade, Isso pode ser feito espontaneamente pelo cidadão, com um custo relativamente muito menor. verdade. Né? E a evasão de divisa também, por exemplo, acaba que, hã, essas criptomoedas e essa tecnologia blockchain, ela está permitindo que você, daqui do Brasil, mande dinheiro para fora e tal. E eu estava conversando esse mês com um juiz, que é até meu aluno também, ele falou assim comigo que: "Olha, professor, eu não sei o que que eu faço com criptomoeda". Ele falou desse jeito comigo: "Eu não sei, porque eu tô cheio de petição lá, pedindo para penhorar Bitcoin, e eu não sei o que que eu faço com isso, que eu não sei penhorar, eu não sei como é que funciona, porque o Código de Processo Civil ele só fala lá de dinheiro, de joias, de imóvel, ele não fala de criptomoeda, né. E quer dizer, o tema do seu livro ele é muito atual, porque realmente na prática jurídica aí, ninguém sabe o que fazer com isso. E dentro disso aí, eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte: pensando assim, por exemplo, um cidadão brasileiro que pegou o dinheiro dele todo lá, por exemplo, patrimônio, e colocou investiu tudo em criptomoeda. Então aproveitou da segurança blockchain,
e da criptografia e tal, e colocou dinheiro na criptomoeda e tal, tentando blindar o patrimônio dele, evitar que ele perca esse patrimônio. Só que hoje, com essas grandes empresas de tecnologia, a coisa virou assim, não tem mais fronteira terrestre mais. Você faz o que você quiser. Se você quiser comprar um produto em outro país, mandar para cá, você manda e tal, etc. Como é que funcionaria? Porque eu vi no seu faz uma afirmação aqui que me chamou a atenção, porque já que eu sou processualista, né? Que essas novas tecnologias elas vão ter que aprimorar o intercâmbio entre as diferentes jurisdições. Você poderia dar um exemplo disso? Quer dizer, como é como é que essas tecnologias vão impactar nessa ideia entre as jurisdições? Quer dizer, essa ideia de fronteira entre países, judiciário brasileiro, judiciário americano, judiciário francês, isso aí, a tecnologia está impactando nisso também, nessa estrutura que a gente aprendeu lá no curso de Direito da década de 90, etc. Tá, vamos lá. Primeiro, né, só fazer uma observação. Você tocou no ponto, vamos dizer assim, o tendão de Aquiles de tudo. O primeiro foco, né, de regulamentação de criptomoeda e criptoativo no Brasil foi exatamente âmbito tributário. Né? Nós vamos ter da Receita Federal alguma regulamentação, exatamente, né? Primeiro considerando a criptomoeda como um criptoativo. Vamos ter também alguma regulamentação do âmbito da CVM, inclusive por conta, né, das chamadas ICOs, né, Initial Coins Offering, que são meios utilizados para captação de investimento, né, captação de recursos por empresas. E, né, que são os dois órgãos que, mais especificamente, né, e inicialmente, trataram de estabelecer alguma regulamentação. Né? Hoje nós vamos ter, inclusive, normas, por exemplo, relacionadas ao imposto de renda, pessoa física, que vão tratar, né, dessa propriedade de ativos, criptoativos ou de criptomoeda. Mas aí falando, né, da questão desse intercâmbio entre jurisdições, a gente vai ver em algumas perspectivas isso se manifestando. E acho que uma assim que é muito bacana é um esforço empreendido pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que elabora estudos periódicos sobre diversos assuntos e, em especial, né, sobre questões relacionadas à tecnologia, à concorrência, com a participação de técnicos, né, de diversos países. Então, mostra, por exemplo, caminhos diferentes, né, seguidos por um ou por outro país. É um vetor aí dessa... não vou dizer internacionalização, não, mas desse intercâmbio. Mas, do outro lado, quando a gente vai pensar Tipo uma troca de informação entre países, né? troca de informações que vão enriquecendo, porque às vezes, como a coisa é muito nova, o outro foi capaz de caminhar 1 metro a mais do que a gente. Então, esse 1 metro é uma conquista, né? É algo que facilita o desbravamento aí desse território novo. Mas quando a gente fala do direito da concorrência, em especial, diferente de outros ramos do direito, a gente vai ver uma utilização muito clara do direito comparado como uma ferramenta na aplicação do direito local. Então, nós vamos ver isso, né, e a raiz disso tudo, talvez, né, eu fico imaginando aqui, talvez a gente possa remontar à própria lógica do direito inglês, né, que vai ali, caso após caso, construindo um, um conjunto de regras gerais.
Depois, né, a gente vai à história norte-americana. Os Estados Unidos da América, no final do século XIX, já tinha uma estrutura econômica em que havia alguns grandes grupos econômicos atuando no país. Por exemplo, na indústria petroquímica, no setor, né, de ferrovias e outras áreas, né, o grupo Rockefeller, por exemplo. E em 1890, um ano depois do Canadá, mas a gente usa muito a referência da legislação norte-americana por conta da própria história, né, de implementação desse instituto no mercado norte-americano. Em 1890 foi publicado o Sherman Antitrust Act, né, a lei antitrust daquele país. E a gente vai ver na atuação da jurisdição naquele país, em especial, por exemplo, a Suprema Corte, mas não se limitando à Suprema Corte norte-americana, a outros órgãos da jurisdição também, muitas vezes, mesmo estando aplicando a lei norte-americana a um caso ali acontecido no território daquele país, muitas vezes eles vão fazer remissões ao direito inglês. Como, né, na Inglaterra, séculos atrás, foi aplicada determinada regra, porque eles têm essa característica, né, na construção do direito deles. E não sei se foi, né, não consigo aqui definir qual foi a força que prevaleceu, né? Mas nós aqui no Brasil também fazemos a mesma coisa. A gente vai ver, por exemplo, nas decisões do CAD, vai ser muito comum nós encontrarmos remissões a decisões que tratem de algo semelhante em outras jurisdições, como, por exemplo, o mercado europeu, né, a União Europeia, como, por exemplo, Estados Unidos da América. E aí ainda vai ter um outro fator que complementa tudo isso aí, né, e que torna cada vez mais necessário esse intercâmbio, que é o fato de que, como nós estamos falando de regulação de fenômeno econômico, e que muitas vezes por trás está a atuação de grandes empresas, muitas dessas grandes empresas são atores com expressão global ou regional, né? Mas com expressão transnacional. E aí, nem sempre o comportamento, né, ou a forma de agir de uma determinada empresa no mercado brasileiro vai ser radicalmente diferente da forma dela agir em outro mercado, como, por exemplo, na União Europeia. Vai ter uma certa semelhança, né, na forma como age, naquilo que faz, e acaba então havendo esse efeito, né, esse eco. O mesmo problema é analisado em várias jurisdições diferentes, porque o ator é comum, né? Ele está presente nessas várias jurisdições. É. Isso é quase assustador, né? Se você pensar bem. Você tá, a força dessas empresas de tecnologia é muito grande. É uma coisa assim. Ela, às vezes eu tenho a impressão que ela ultrapassa a força do próprio Estado, né? A soberania do próprio Estado. E eu ia até te perguntar isso em seguida, aproveitar que você falou do CAD. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele está dando conta de acompanhar essas mudanças tecnológicas, assim, tentando evitar a eliminação da concorrência, ou ele tem que evoluir ainda, tem que caminhar, assim, o que na sua visão teria que melhorar em relação ao próprio papel do CAD em relação a ao Tá. uso do blockchain, essas empresas de tecnologia? O Denis, eu penso aqui, né, que o CAD tem muitos méritos, né, a estrutura do CAD, o CAD. Basta a gente pensar o seguinte, que
se a gente fosse fazer, acho que até um tema interessante de pesquisa, avaliar do ponto de vista empírico a eficácia das decisões do CAD, no seguinte sentido: quantas delas são encaminhadas à revisão judicial e quantas o judiciário revisa, né, nesse sentido. E a impressão que eu tenho, né, é que o CAD consegue proferir decisões que contam com alto grau de eficácia, que contam com muita aceitação por parte do mercado, mesmo que ele diga não. Mas aí, só voltando na questão anterior, um cuidado que a gente precisa de tomar é, né, nesse meio que está muito aberto à influência, à visão estrangeira, não importar institutos que não sejam compatíveis com as estruturas do nosso ordenamento jurídico. E uma das críticas que eu faço na tese é exatamente a forma como algumas decisões do CAD tratam aquilo que se denominou, né, de ilícito pelo objeto, aproximando o chamado ilícito pelo objeto, e só para situar, essa noção de ilícito por objeto está no artigo 36 da Lei 12.529, né, que fala mais ou menos o seguinte: os atos sob qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, constitui infração da ordem econômica, os atos sob qualquer forma, e aí continua da forma como eu falei aqui, aproximadamente, tá? Então, uma das críticas que eu faço é isso, em importar critérios que não são compatíveis com o nosso ordenamento jurídico, porque o mencionado por mim no início, parágrafo 4º do artigo 173 da Constituição diz que o que vai ser reprimido é o abuso do poder econômico. E não tem como a gente dizer que há abuso se não houver, por exemplo, poder econômico. Né? Então, há uma necessidade de um olhar mais profundo que não condiz, né, com a leitura que a gente vê, às vezes, desse, né, que se convencionou chamar ilícito por objeto. Mas, né, fora isso, acho que assim, cada vez mais a gente constata a necessidade de um permanente estudo, né, e aí um outro detalhe que às vezes é difícil quando a gente pensa a administração pública brasileira, a profissionalização do servidor público. Né, a formação e a manutenção, né, de um corpo estável de servidores qualificados para poder dar conta, né, do recado. E um outro ponto que também faz parte da estrutura, tá, né, é um dos propósitos previstos pela lei, a independência do Conselho, né, a independência daqueles que têm papel de julgadores dentro do CAD, em dois sentidos. Né? Acho que essa independência é importante nas duas direções. Independência política, ou seja, independência em relação, né, ao governo, no sentido estrito, e independência também em relação ao interesse econômico. Né? São talvez os dois, né, seja, no final das contas, o ponto mais nevrálgico da questão. Porque uma vez que o Conselho, né, se deixar captar, né, pelo interesse econômico ou pelo interesse político em sentido estrito, vai empurrá-lo, né, todo o esforço que vem sendo construído aí
há algumas décadas, né? E acho que a gente está num momento muito próspero da defesa da concorrência no Brasil, né? O CAD tem tido o respeito, né, de outros órgãos de defesa da concorrência de outros países. Acho que é um ponto bacana aí da É. experiência brasileira. É isso. Sabe, quando você estava falando, eu estava pensando o seguinte. Eu até falo isso com os meus alunos aí da Federal Juiz de Fora, quando eu vou explicar competência jurisdicional, fazendo uma comparação aqui. Você pegar uma ação dessa, por exemplo, do porte dos procedimentos que são instaurados no CAD, e jogar isso para um juiz de primeira instância, então você imagina, um juiz de primeira instância jovem, passa num concurso, aí ele pega uma ação grandona dessas aí, envolve questão de cartel, incorporação de grandes empresas, causas de bilhões de reais. Você imagina essa questão da independência que você falou aí, né, dos agentes do CAD. O juiz, ele treme nas bases. Essa é a verdade. O juiz morre de medo de pegar uma causa tão grande assim. Porque ele fala assim, gente, como é que eu vou pegar uma causa de bilhões e bilhões de reais? A Nestlé comprou a Garoto, sei lá, o Microsoft comprou não sei o quê, né? A Esso comprou, sei lá, algum ativo da Petrobras. Eles morrem de medo. Então, assim, eu até falo com os alunos que eu defendo que esse tipo de ação que envolve questão de embate de direito concorrencial, essas coisas, não podiam ir na primeira instância. Tinha que ir ou para o STJ deslocar a competência, ou para o STJ ou para o STF, porque pelo menos os ministros têm mais costas largas para aguentar um tipo de ação dessa. Se deixar isso na primeira instância, o poder econômico é tão forte, que o juiz fica com medo de julgar essas causas. Eu acho que é semelhante a isso que você falou aí. Se os agentes do CAD não tiverem esse tipo de independência, de conseguirem resistir ao tipo de pressão, né, que pode surgir, até política, para julgamento de determinadas causas, o que vai acontecer é que as grandes corporações vão engolir todo mundo e vai acabar com, com a concorrência mesmo, destrói tudo. É um terreno bem peculiar, vamos dizer assim. E aí eu vou pegar só, voltando, né, a um dos casos que eu menciono no segundo capítulo, que é o da ABCB contra o Banco do Brasil e outros, em análise pelo CAD. A gente vai ver a dificuldade que ali dentro do próprio conselho, que tem especialistas, tem assessor, né, toda uma assessoria técnica por trás, uma dificuldade às vezes de dizer é ou não é ilícito, né? Arquiva ou não arquiva o procedimento. E, e aí eu me recordo aqui, né, de aquele que foi, né, um grande mentor para mim, o professor João Bosco Leopoldino da Fonseca, que foi professor Você cita titular de muito no seu Direito livro Econômico, também, né? Eu vi foi que você professor, cita. assim, ele é um marco, né, teórico para mim, uma grande influência na minha formação. Foi professor titular de Direito Econômico na UFMG, foi conselheiro do CAD, é juiz federal aposentado também. E ele é muito adepto, né, de uma visão trazida por um autor francês que fala da necessidade, né, vamos dizer assim, de uma especialização da magistratura ou uma magistratura econômica. Inclusive, alguns meses atrás, ele estava escrevendo um artigo sobre esse assunto, não me recordo que agora se foi publicado, acho que foi publicado sim, em que a grande questão, né, que a gente pode mencionar agora nesse sentido é até que ponto o judiciário tem uma estrutura capaz, por exemplo, de rever uma decisão de mérito do CAD. Principalmente pensando essa questão que você mencionou, o juiz de primeiro grau. Porque ele não está ali como, por exemplo, o ministro da Suprema Corte norte-americana, que tem, né, que vai julgar 12 processos num ano.
O juiz de primeiro grau, ele está com de 16 a 30 mil processos para poder dar andamento e julgar. Como é que ele vai fazer, né, uma revisão de prova, às vezes extremamente técnica, extremamente especializada, embora, né, ele tenha formação geral, embora alguns aspectos sejam cobrados até no concurso público, mas mesmo assim é um tema bastante delicado, né? E aí talvez a gente até esteja, eu vou fugir aqui um pouquinho do tema do livro, mas é uma reflexão que é pertinente quando a gente pensa, por exemplo, alguns termos que a Lei 12.529 traz. Ela traz a palavra jurisdição para um órgão administrativo, ela fala em função judicante, né? Então faz uma, vamos dizer assim, uma simbiose, vai mostrando assim um sistema, embora nosso país não tenha jurisdição administrativa, né? A nossa Constituição diga, a lei não excluirá da apreciação do judiciário a lesão ou ameaça a direito, mas ela faz uma simbiose nesse sentido, né? Que nos faz pensar, né? Qual que é o melhor modelo? Não sei. Não me parece que o judiciário dê conta de julgar causas tão complexas. Não é por uma crítica em relação ao judiciário em si, não, porque nós temos excelentes magistrados, temos muito bons, temos ruins, temos bons, qualquer área tem, né? Mas não é nem por isso, eu acho que o principal motivo é esse que você mencionou aí, que como é que um juiz vai se dedicar numa causa complexa, tendo 12 mil ações em curso sob a sua responsabilidade? Ele não vai conseguir. Quando muito um árbitro, né? A arbitragem talvez seja até mais adequada, porque na arbitragem Talvez. você escolhe lá o professor Daniel Corrêa como árbitro numa ação desse tipo, aí os litigantes vão ter segurança. Falam assim, não, o professor Daniel é doutor em direito econômico, sabe tudo disso aí, vou deixar ele julgar. Aí as partes ficam mais tranquilas em relação a isso. Outro ponto, Denis, Ah, celeridade. exatamente. Eu sempre me É, vem à mente aquela expressão, time is money. Para é, uma grande empresa, né, um negócio aí da casa de milhões ou bilhões de reais, a decisão tem que ser, exato. né, É porque, imediata, não pode porque me- ser. mesmo, mesmo porque essas grandes corporações, professor, é, elas têm interesse em ter lucro, em ganhar, né? E não há nenhum mal nisso na livre iniciativa. Então, assim, se eu sou dono de uma empresa, o senhor é dono de outra empresa, o que eu quero é resolver o nosso conflito rápido para a gente continuar negociando, a gente continuar fazendo comércio, né? Então, eu não quero brigar com você e ficar 20 anos no judiciário para ter uma decisão. Eu quero resolver rápido para a gente fazer mais negócio. Então, o judiciário não me parece que ele vai dar conta disso, não, sabe? Eu tenho mais duas perguntas. Na verdade, é o seguinte: eu nem. é, eu, eu anotei mais de 40 perguntas sobre sua tese. Eu posso até lhe mandar depois, se você tiver interesse. Ó, será muito Só que eu vou, bem-vindo. só que eu vou fazer só duas, porque esse tema aqui, ele, assim, desperta muita inquietude, né? Eu estava pensando o seguinte, sobre a questão, uma expressão vou chamar de você, né? Que você usa no final, nós somos da mesma geração, e você usa no final do livro, que é a regulação, né? Então, depois de falar sobre o CAD, o papel do CAD, como é que ele tem que evoluir para acompanhar essas mudanças tecnológicas, aí é, o senhor fala o seguinte, que essa regulação tem que ser baseada numa liberdade vigiada, né? Essa regulação dessas aplicações de tecnologia, blockchain e tal. O que seria essa liberdade vigiada? Quem que faria essa vigilância aí? Tá? Talvez um vetor dessa vigilância não seja um único, né? A gente vai ter várias frentes diferentes. Por exemplo, teríamos, né? Vamos voltar aqui, Banco Central, CVM, o próprio CAD e outras instâncias da sociedade, como, por exemplo,
empresários que concorrem, né, com aqueles que estão se inserindo no mercado naquele momento, empresários que, de alguma forma, se relacionam com ele, seja porque fornecem uma infraestrutura, seja porque comprariam o serviço daquele ente, os consumidores, todos esses entes, né, entram numa dentro até de um sentido mais amplo de cidadania, entram numa esfera aí de controle. Né? E, de uma certa forma, né, eu menciono isso, e a ideia por trás dessa liberdade vigiada é o modelo que se convencionou chamar de sandbox, né, caixa de areia. E caixa de areia, né, não é a caixa de areia de gato, não. Tá? A caixa de areia é aquela que tem parquinho em que crianças vão brincar, né, que acaba sendo um ambiente controlado ali, um ambiente cercado, controlado, em que a criança pode ser deixada brincando. Né? E se usa essa expressão quando se fala de regulação, e o Banco Central tem se valido muito disso, por exemplo, para deixar as coisas irem fluindo, né? Mas vai igual a criança brincando. O pai está ali, né? Ou a babá, ou os pais estão ali de olho para ver se não faz nenhuma coisa inadequada, né? E aí todas essas entidades, né? Em especial o CAD e os próprios atores do mercado iriam, né? Observando e, caso constate alguma discrepância, aí desencadear alguma ação repressiva. Então, a ideia Isso. por trás Então é é essa. múltiplo, né? São vários agentes que vão ter que tentar controlar isso aí. Isso. E a É. justificativa é o interesse que se tem de obter inovações. Porque, né, às vezes, né, o investimento na inovação vai compensar. Por exemplo, por conta dos benefícios advindos depois, não só econômicos, mas benefícios em termos de qualidade de vida também. Né? Quando outro dia desse eu estava pensando sobre questão de tecnologia, os efeitos que a tecnologia traz para a vida humana, né? Muitas vezes efeitos positivos, e acabei me relembrando do enredo de um dos melhores livros que eu já li até hoje, que é Os 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Não sei se o senhor leu, professor Denis. Claro, Se a claro. turma aí que nos assiste não tiver lido, leiam, porque é um livro fabuloso. E aí tem um momento em que ele fala da chegada da máquina de gelo naquela comunidade. Como que, né, um refrigerador é libertador para a gente? É, tem uma passagem do Platão no Fedro que ele fala assim que uma pessoa chegou diante do faraó e falou assim: tenho aqui uma nova tecnologia para apresentar para o senhor. Aí o faraó perguntou para o súdito lá, o que que é? A escrita. Eu achei curioso assim o livro, quer dizer, um livro que tem mais de 2000 anos, né? Ele falando da chegada de uma nova tecnologia, a escrita, como é que aquilo ali modificou a forma, né, de comunicação e tal, que a tecnologia não Sim, deixa de ser escrita. Então, realmente, o que a gente está passando hoje, nós aqui, a nossa geração e os nossos alunos também, né, que são jovens, mas estamos todos compartilhando o mesmo espaço, o mesmo mundo, né? A gente está passando por uma revolução tecnológica, a gente não sabe ainda as consequências de tudo que a gente está vivendo, né? É tudo tão rápido, a mudança é tão forte que muitas vezes hoje o que a gente está eu brinco com os alunos, sabe, professor, que eu falo o seguinte, ó, vocês estão aí rindo da gente aí e tal, que a gente pegou um pouco da era analógica, né? Embora assim como o senhor também, eu sempre gostei de tecnologia também, desde a década de, era 14 anos, eu já tentava fuçar alguma coisa no computador e tal. E hoje o que a gente acha moderno, que é o WhatsApp, é smartphone, é não sei o quê, daqui a 5 anos pode ser que
seja algo super ultrapassado, né? Tudo muda muito rápido Com e certeza. o direito, para o direito, assim, é quase que assustador, né? A gente pensar. Por isso que o seu livro é tão importante, porque o seu livro traz uma base teórica para que a gente possa compreender a tecnologia, né? E o que representa nisso no impacto econômico. Eu acho isso essencial. Eu acho que é essencial, porque independentemente da tecnologia, a razão humana é a mesma, né? Bom, uma última pergunta que eu queria fazer aqui é, e só para acrescentar mais uma coisa dentro do que o senhor falou aí, são vários agentes que vão controlar, né? Controlar vão fazer esse regime de liberdade vigiada. Eu estava pensando o seguinte: o fato de ser múltiplos e não só um órgão responsável pela regulação facilita, inclusive, o controle, né? Assim, evitar o abuso, porque se for só um órgão responsável, vamos imaginar, que seja o CAD, ou que seja o judiciário, ou que seja qualquer outro, fica mais fácil para essas grandes empresas cooptarem, né? E controlarem. Se você tem múltiplos fiscais, fica mais difícil, né? Deles abusarem desse poder Sim. econômico. Então, eu achei realmente eu não tinha pensado nisso quando eu estava lendo o seu livro, eu não tinha pensado nisso exatamente, não. Bom, só para a gente concluir aqui, tem uma afirmação que essa talvez seja a afirmação que mais me chamou a atenção em todo o livro, que é excelente do início ao fim, né? O que eu pensei fosse, o que me chamou a atenção foi o seguinte: há essa menção no livro. Fala o seguinte: que a blockchain pode ser tanto um facilitador de práticas anticompetitivas, quanto uma ferramenta para promover a concorrência. Então, o que me pareceu, assim, quando eu li a primeira vez, parecendo um paradoxo, né? Ou seja, como é que a blockchain, essa tecnologia, pode ser tanto facilitar a prática anticompetitiva, quanto promover a concorrência? Como é que ela pode servir, né, a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, vou falar assim? Como é que uma tecnologia pode servir tanto para estimular a concorrência, quanto para evitar a concorrência? Aí eu queria, para a gente fechar, se você pudesse explicar para a gente isso, essa aparente contradição que existe nessa visão. Na realidade, né, quando a gente fala de tecnologia, realmente nós estamos lidando com uma série de contradições. Hoje eu estava assistindo um vídeo falando do problema que houve em Londres em 1952, em decorrência de um forte nevoeiro, frio e poluição, que acabou matando milhares de pessoas intoxicadas pelos gases que estavam em circulação na atmosfera ali naquele momento. Efeito do uso de motores, de uma série de outros, né, maquinários que foram a implementação de uma certa tecnologia. E, ao mesmo tempo, a gente vai atribuir a outras técnicas a capacidade de minimizar esses efeitos. Né? Então, a gente fala hoje, por exemplo, de combustível verde. Né? Então, a tecnologia, na realidade, é um instrumento apenas. E, por ser um instrumento, a gente pode dar um uso ou um uso contraditório a ele, né? Um uso contrário. Então, na perspectiva da blockchain também, ela pode servir, né? Por exemplo, para que um grupo de empresas combine entre si uma política de preços ali, e ali automaticamente os preços vão se reajustar em todos os atores, mas ela pode ser também um meio que vai facilitar o controle, por exemplo, pelos agentes, né, reguladores, quando permite um monitoramento mais fácil, por exemplo, dos preços praticados por aquele agente. Né? Possibilitaria, por exemplo, uma decodificação, né? Uma leitura dos contratos feitos por aquele agente para poder ver se nos contratos está sendo inserida alguma cláusula que foi proibida.
como, por exemplo, né, aconteceu há uns anos atrás no mercado de distribuição de bebidas. A proibição, a exclusividade, né, exigida às vezes por uma fábrica de bebidas. E aí, se o contrato é eletrônico, essa cláusula pode ser lida com facilidade por um algoritmo e esse algoritmo acendeu a luz lá no painel, né, na mesa de controle do regulador, dizendo: ó, tem um problema lá no cumprimento das obrigações do agente tal. E aí é dessa forma. Alguma outra Interessante. questão? De minha parte, assim, eu teria muitas outras, mas até mesmo porque eu queria lhe agradecer muitíssimo, agradecer o professor Daniel Rocha Corrêa por dedicar o tempo aí, né, que ele furtou do convívio familiar, dedicou aqui a nos ensinar sobre esse assunto. Eu vou deixar, eh, essa conferência de hoje, ela está sendo gravada, eu vou disponibilizar pelos meios de canais, tanto da universidade quanto no meu próprio canal do YouTube. Aqui na tela, para facilitar, o professor Daniel já colocou aqui o QR Code para que o livro dele possa ser baixado. Eu também vou colocar lá no meu canal do Esse aí é YouTube. do meu LinkedIn. Se alguém quiser Isso. me Ah, acompanhar lá, será um prazer. ótimo. E também vou colocar lá no meu canal do YouTube também um link para acesso ao livro. E eu queria agradecer muitíssimo mais uma vez a presença do professor Daniel, ter essa disponibilidade de nos ensinar esse tema tão importante aqui. Agradecer a Marina pelo suporte, ao Thales também pelo suporte, e a presença também dos alunos da UFJF. Eu acho importante, jovens estudando esse tema, e a possibilidade de ter esse livro, né, disponível para todos nós, para que vocês possam fazer pesquisas, fazer. Quem se interessa por estudar o direito econômico, direito empresarial em geral, é um livro que vai ser utilíssimo, né? E trata de um tema atualíssimo e que certamente, por exemplo, vai ser muito útil para monografias de final de curso, dissertações de mestrado. O nosso mestrado na UFJF, ele tem como a linha de pesquisa nossa é Direito e Inovação. Então, essa tese de doutorado do professor Daniel, sem dúvida, é um tema que se enquadra perfeitamente no mestrado da UFJF, mestrado em Direito, que é Direito e Inovação. É um tema, tudo que foi falado aí e dito é realmente novo. Então, agradeço também a presença dos alunos aí que nos acompanharam aí nessa transmissão. Então, de certa forma, agora, encerrando a gravação, eu Eu agradeço. também gostaria de fazer meus agradecimentos aqui, mais uma Sim, vez, fique à professor vontade. Denis Madeira, pelo convite, e aos alunos presentes também, que nos acompanharam aí. Espero que tenham a curiosidade de ler um pouco sobre o tema. Um grande abraço, muito Ótimo. obrigado. Obrigado, Marina, Thales também. Obrigado a todos e obrigado, professor Daniel, mais uma vez.